Olá, esse é o programa Por Brasília, um programa de entretenimento feito para você e sua família. Ele é exibido na TV Brasília ao sábado, às 10 horas, e reprisado aos domingos, também às 10 horas. Veja que você vai se surpreender. Por Brasília. O que dizer sobre o uso da internet no contexto da violência doméstica? Diversos casos, diversas situações em que o casal começa a se desentender e o agressor, não satisfeito com xingamentos e agressões físicas, entende que usando a internet, onde essa divulgação é muito mais rápida e alcança mais pessoas, ele tenta diminuir a autoestima da mulher ou expor a sua intimidade de forma muito vexatória, como, por exemplo, publicando fotos íntimas. Quando isso acontecer, a vítima deve rapidamente dar um print de tela para que aquele crime fique materializado, possa ser provado e imediatamente buscar uma delegacia para que o fato seja registrado e o autor possa ser punido e aquela imagem possa ser extraída, impedindo assim sua exposição. Patrulha da Mulher, por Brasília. Olá, bom dia! É um prazer ter você aqui comigo no programa Por Brasília, no quadro Mundo em Foco, na Rede TV, TV Brasília. Eu gostaria de convidar você agora para assistir essa entrevista que eu fiz de forma remota com o ministro conselheiro da Embaixada da China no Brasil, o ministro Qu Yuhui, e ele falou sobre vários assuntos, inclusive remessas de Coronavac vindas para o Brasil e sobre a relação Brasil e China. A entrevista foi feita de forma remota e eu te convido a acompanhar agora comigo, aqui, Fabiana Serrano. Ministro, é um prazer ter o senhor aqui comigo na Rede TV, no quadro Mundo em Foco, no programa Por Brasília. A China é um país muito especial para mim, é um país que eu visitei no ano de 2019 e é sempre um prazer trazer para os brasileiros notícias sobre a China e que a China também é um país muito importante, um parceiro muito importante comercial do Brasil. Então, eu gostaria que o senhor falasse para a gente, por gentileza, como estão as relações atuais entre o Brasil e a China. Ok. Primeiro, muito obrigado pelo convite, né? É uma grande alegria participar no programa e falar um pouquinho sobre as relações entre a China e o Brasil. Espero que isso possa ajudar os nossos amigos brasileiros a entender melhor a China, entender melhor a parceria entre a China e o Brasil, que é uma das relações mais importantes, eu diria, entre os países emergentes, entre os países em desenvolvimento. Aliás, a nossa parceria tem sido uma relação sempre marcada por vários aspectos importantes. Primeiro, é uma relação madura. Isso quer dizer que é uma relação é uma relação de Estado, entre Estado e Estado, que vai muito além das nossas diferenças sociais, das nossas diferenças culturais, políticas, etc. Portanto, tem vindo a contar com amplo apoio, né, nas duas sociedades. E, em segundo lugar, é uma parceria muito dinâmica, né? E, ao longo dos 47 anos, após a criação das nossas relações diplomáticas, podemos ver que a tendência de cooperação China-Brasil tem sempre passado por uma trajetória ascendente, né? Por exemplo, nos primeiros 10 anos do século XXI, o comércio bilateral tinha crescido numa taxa acima de 30% por ano. No ano passado, né, mesmo com todas as dificuldades causadas pela pandemia, o comércio bilateral China-Brasil conseguiu, né, um crescimento positivo. E entre os 10 maiores parceiros comerciais do Brasil, a China foi o único, né, que teve o seu comércio aumentado, né, no ano passado. Isso mostra o grande dinamismo da nossa relação. Mas esse dinamismo não apenas se reflete no comércio, também se reflete em outras áreas, né? O nosso investimento no Brasil já está na casa de 100 bilhões de dólares americanos e o investimento chinês estão sendo estendido a áreas cada vez mais diversificadas. Claro, há áreas mais tradicionais, como, por exemplo, agricultura, mineração,
commodities, etc. Mas nos últimos anos, o investimento chinês está aumentando significativamente, por exemplo, na área de manufaturas, na área de energia limpa, na área de telecomunicações, etc. Isso também mostra, né, o dinamismo, né, entre a China e o Brasil, a nossa cooperação. E em terceiro lugar, acho que a nossa parceria é muito, assim, tem um grande potencial ainda. Embora o nosso comércio tenha crescido a cada ano, todavia, a participação do comércio Brasil-China ainda ocupa uma parte muito tímida do comércio da China. Que eu saiba, acho que o comércio bilateral China-Brasil ocupa mais ou menos 4, 5%, né, do comércio geral da China. Eu acho que ainda temos um grande potencial para aumentar isso. Para os próximos anos, 10 anos, a China vai importar mais ou menos 22 trilhões de dólares americanos em produtos estrangeiros. Acho que isso vai certamente abrir muito espaço, né, para a nossa cooperação. E temos também muita potencialidade para cooperar em outras áreas. Além de área econômica comercial, acho que somos dois países em desenvolvimento e compartilhamos tantos interesses comuns no cenário internacional. Acho que somos ambos países que defendem o multilateralismo e defendemos também os interesses comuns dos países em desenvolvimento. O mundo está mudando, né? Acho que a China e o Brasil podem trabalhar juntos para que essa mudança seja mais benéfica para a humanidade. E nessa área, acho que a área de cooperação China-Brasil também é enorme. E, por último lugar, acho que também existe uma afinidade entre o povo chinês e o povo brasileiro. Somos dois povos que são separados por uma grande diferença geográfica. Todavia, eu, né, pessoalmente, acho que sempre existe um grande desejo, tanto por parte de chineses como por parte dos brasileiros, de conhecer melhor o outro país, o outro povo. Isso faz com que, nos últimos anos, o intercâmbio humanístico, ou seja, o intercâmbio cultural, educacional, etc., também tem vindo a ganhar uma relevância muito grande no nosso intercâmbio. Portanto, acho que, em geral, acho que a nossa relação tem sido muito estável, dinâmica e muito animadora para o lado chinês. E nesse momento, exato, acho que estamos vivendo num momento muito especial. Estamos combatendo a pandemia, estamos também fazendo enorme esforço para recuperar as nossas economias. Acho que nessa circunstância especial, temos ainda mais motivos, né, para reforçar a nossa cooperação. E, ultimamente, acho que o combate em conjunto China-Brasil para vencer a pandemia evidencia a importância da nossa parceria um para o outro. Acho que isso vai ficar ainda mais claro no futuro. E durante a pandemia e pós-pandemia, porque no pós-pandemia temos que estreitar os nossos laços já existentes, mas temos que também buscar novas áreas para a nossa cooperação, para que as nossas economias possam ganhar mais condições favoráveis para vencer a pandemia, para vencer a recessão que a pandemia tem causado. Muito obrigada, ministro, pelas suas respostas. E eu devo dizer que concordo plenamente com tudo que o senhor disse sobre a China. Como eu estive lá, fiquei 30 dias, eu pude perceber a prosperidade da China e pude perceber também que é um povo humilde, assim, no trato, as pessoas são muito simples, nos trataram muito bem, e eu só tenho a agradecer por tudo que eu passei lá, e a China, desde então, passou a ser um país amigo e muito querido por mim. A entrevista foi feita em 2 partes, encerramos agora a primeira parte. Eu convido vocês para assistirem no próximo sábado a segunda parte da entrevista. Muito obrigada, conto com a sua audiência sempre.
Manful, a evolução em se vestir bem. Voltada para o homem moderno, a Manful se destaca por peças dos mais nobres tecidos de fibras naturais. Alfaiataria moderna, ajustada, camisaria com detalhes em relevo e minimalistas, estampas atuais, coleção casual, gola polo, acessórios como cintos, carteiras, gravatas e outros. Manful, Águas Claras Shopping, segundo piso, loja 224, em frente à escada rolante. Castanhas e Cia do Guará é o sabor que falta na sua vida. Conheçam a variedade de castanhas e frutas cristalizadas. Tudo com qualidade e um toque especial. Adeilson e Juliana Castanhas. Feira do Guará. Ala Nova, box 526B. Então, Amor Jacumã, vai, pra gente cantar. Vou dar uma bola, vou levar minha nega para Jacumã. Ver o sol nascendo na ladeira, anunciando que já é manhã. Se chegar turista, tando lá não quero ver. Se chegar artista, tando lá não quero ver. Chegar revista, tando lá não quero ler. Só quero ver a onda leve subindo e descendo, também com ela subindo e descendo. Nega comigo nesse vai e vem, diz que vai, diz que vai, diz que vem. Nada de diz, me diz, tudo na paquera. Amor não é tolice, conversa já era. Lá em Jacumã ninguém conversa não. Vou dar uma bola, vou levar minha nega para Jacumã. Ver o sol nascendo na ladeira, anunciando que já é manhã. Se chegar turista, tando lá não quero ver. Se chegar artista, tando lá não quero ver. Chegar revista, tando lá não quero ler. Só quero ver a onda leve subindo e descendo, também com ela subindo e descendo. Nega comigo nesse vai e vem, diz que vai, diz que vai, diz que vem. Nada de diz, me diz, tudo na paquera. Amor não é tolice, conversa já era. Lá em Jacumã ninguém conversa não. Vou pra já, pra já, pra Jacumã, pra já, pra já, pra Jacumã. Vou pra já, pra já, pra Jacumã. Vou pra já, pra já, pra Jacumã. Vou pra já, pra Jacumã. Eu vou pra já, em cima. Vou dar uma bola, vou levar minha nega para Jacumã. Ver o sol nascendo na ladeira, anunciando que já é manhã. Se chegar turista, tando lá não quero ver. Se chegar artista, tando lá não quero ver. Chegar revista, tando lá não quero ler. Só quero ver a onda leve subindo e descendo, também com ela subindo e descendo. Nega comigo nesse vai e vem, diz que vai, diz que vai, diz que vem. Nada de diz, me diz, tudo na paquera. Olá, bom dia. Obrigada mais uma vez pela sua audiência aqui no quadro Mundo em Foco, no programa Por Brasília, na Rede TV, TV Brasília. E nós estamos sempre trazendo para vocês informações culturais, políticas, internacionais, históricas, que são importantes para o Brasil e para o mundo. Espero que vocês saibam aproveitar essas informações que são de extrema importância para todos nós. Hoje, o Azerbaijão comemora o feriado de Ano Novo e o início da primavera, que é chamado de Novruz. É um feriado muito importante para todos os azerbaíjaneses e seus países vizinhos. Nós gostaríamos aqui de cumprimentar todas as pessoas que celebram este feriado. E o convidado de hoje é João Zimmer, que é mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná. Eu vou falar com ele aqui de forma remota, nós vamos interagir e trazer várias informações para vocês. O João Zimmermann, ele é especialista no conflito de Nagorno-Karabakh,
que ele estuda desde 2010. E tem também curso de aprimoramento realizado na Academia Diplomática do Azerbaijão e é diretor-geral do Espaço Cáspio, que é um site relacionado ao Azerbaijão e ao Cazaquistão. Nós vamos deixar aí na tela o endereço do site para que você possa acessar e saber mais sobre esses dois países. João, muito bem-vindo ao nosso quadro Mundo em Foco, aqui direto de Brasília, você que está aí no Espírito Santo agora. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a sua experiência no Azerbaijão. Olá, Fabiana, tudo bem? Agradecer o convite, a oportunidade sua e de toda a sua equipe para poder falar um pouco sobre o Azerbaijão, que é um país tão pouco falado na mídia, e de contribuir com as pontes entre os países dos mais variados setores. Eu estudo o Azerbaijão há mais de uma década. O interesse foi despertado durante o meu tempo de faculdade de Relações Internacionais, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. E nesse período eu estudava conflitos do pós-União Soviética. E o conflito do Nagorno-Karabakh me chamou a atenção porque é o único conflito que só tem países, de certa forma, pequenos. Ele não tem uma influência direta da Rússia. A Rússia ela é apenas um ator indireto na resolução do conflito. Então, por não ter a Rússia envolvida, ela é um conflito de forças mais equilibradas. Por isso que me despertou o interesse. E por ser um conflito que estava congelado na época há 20 anos. Então, isso despertou meu interesse e após acabar o meu TCC, eu enviei para as duas embaixadas. A do Azerbaijão me respondeu, falou que não concordava com algumas das minhas opiniões, mas desde então eu fui 3 vezes para lá. A última eu fui como professor visitante na Academia Diplomática do Azerbaijão, uma experiência muito enriquecedora que me fez aprofundar sobre a análise do conflito, especialmente na questão da negociação. João, você é o primeiro especialista no conflito de Nagorno-Karabakh aqui no Brasil. Na sua opinião, quais são as perspectivas de coexistência pacífica entre a Armênia e Azerbaijão na região e qual a visão que o brasileiro tem sobre este conflito? Ser o primeiro especialista no conflito do Nagorno-Karabakh no Brasil, apesar de todas as dificuldades que foi chegar nesse ponto, é um motivo de muito orgulho para mim. Apesar disso, os brasileiros pouco sabem do conflito e até o fim do ano passado quase ninguém tinha nem noção. E daí quando o conflito estoura novamente, vem uma mídia que, querendo ou não, ela é enviesada e ela tem uma influência da diáspora armênia e com isso eles pintam o conflito como um conflito religioso. Eles tentam colocar a dicotomia cristão-muçulmano em voga para esse conflito. O que não é verdade, o conflito ele tem raízes históricas que tem pouca ou quase nenhuma relação com a religião. Então, a visão é muito deturpada e que gerou muitas dificuldades até na análise do conflito por alguns especialistas da região. Quem tenta analisar o Oriente Médio e tudo isso tentou analisar de um viés que não era o correto. E para a solução e para a convivência pacífica dos países na região, depende muito também da questão armênia, da questão política interna armênia, que está com muita instabilidade após a guerra. Então é uma questão que tem uma força de paz na região, uma força russa, que ela, junto com a diplomacia russa, a diplomacia turca, a diplomacia azerbaijanesa e a Armênia, eles devem promover uma solução pacífica de longo prazo. E com isso deve se respeitar 3 grandes características, que é a integridade territorial da região, o respeito e o retorno dos deslocados e que todas as etnias possam conviver harmonicamente na região. João, você é a primeira pessoa a ter um website relacionado à região do Transcáucaso aqui no Brasil. Como você coopera com outras pessoas que se interessem por este assunto, como os think tanks? Fabiana, nosso site, o Espaço Cáspio, ele surgiu de uma conversa com o embaixador e conversa com alguns acadêmicos, tanto do Azerbaijão como do Cazaquistão, para ser um portal não apenas só de notícias
políticas, econômicas, mas também retratar um pouco da cultura, do esporte e outras coisas relacionadas à região, para que a gente possa atrair um público a conhecer aquela região e fugir dos estereótipos tão comuns que são taxados àquela região. Além disso, o Espaço Cáspio é um grande hub, que tem outros projetos. É um projeto de cooperação acadêmica, que aí entram os think tanks e outros acadêmicos da região, ser um portal colaborativo de permitir que outros especialistas ao redor do mundo produzam conteúdo. A gente fica responsável pela tradução, pela adaptação do conteúdo para os modelos do nosso site, e também de servir como portal de paradiplomacia e de comércio exterior entre o Brasil e a região, oferecendo todo o suporte e consultoria necessário para que isso seja o mais desenvolvido possível. E por isso a gente fica à disposição para o contato para essas parcerias, principalmente com municípios e com as empresas. O conflito de Nagorno-Karabakh terminou. Todos nós sabemos, e eu gostaria de saber quais são os seus planos futuros de estudos acerca do conflito. Então, esse momento finalmente chegou. Eu não imaginava que ia ser tão cedo o fim do conflito do Nagorno-Karabakh, por estudar tanto tempo e por ter tanta dificuldade na resolução por meios diplomáticos apenas. Então, eu ainda acredito que tem muita coisa a ser estudada sobre o conflito, só que agora com um viés de pretérito, né? Um passado, estudar o passado do conflito e também um pouco da questão dos refugiados. Eu ainda acredito que eu tenho uma missão para cumprir relacionado a esses temas. Mas eu sempre me preparei para os períodos de paz. E nisso o Espaço Cáspio, o nosso site, ele é tão importante, porque ele cria uma outra visão e um outro modo para se falar de Azerbaijão. Não só falar de guerra, não só falar de conflito. E além disso, eu estou com um documentário com um grande amigo e parceiro, Cláudio Franco. A gente vai falar um pouco sobre o Baku Latin Festival, que foi um festival inovador e pioneiro de música e cultura em Baku, no Azerbaijão, em 2019, que ele realizou com a esposa quase que sozinho. Eu entrei no final, ajudei na realização do festival, e a gente vai contar um pouco essa experiência de realizar um festival fora do país, a experiência dos músicos e servir como uma promoção e divulgação do Azerbaijão também nessa questão turística. João, muito obrigada aí pelos seus esclarecimentos, pelas suas respostas, que são muito importantes, né? São conhecimentos que o povo brasileiro precisa saber. Eu gostaria também que você falasse um pouco agora sobre o feriado que eu já mencionei no início do programa, que começa hoje, né, no Azerbaijão, que é o Novruz. Fale um pouco sobre este feriado no país e sobre algumas informações que você considera importante, por gentileza. O Novruz esse ano ele vai ser ainda mais especial, porque ele celebra também o retorno do 20% do território ocupado do Azerbaijão. Então vai ser o primeiro Novruz em 3 décadas que todo o Azerbaijão vai poder comemorar. Esse festival é uma tradição pré-islâmica que remete muito ao zoroatrismo, que celebra o início da primavera, um feriado que a preparação começa um mês antes, onde cada semana anterior ao festival ela lembra um dos elementos da terra, água, fogo, ar. É um feriado que eu destaco muito a hospitalidade e a integração, que são grandes características não só no feriado, mas como toda a população azerbajanesa tem muito essas características. Sendo assim, eu desejo a todos os azerbaijaneses um bom Novruz e que todos nós, brasileiros, possamos absorver um pouco o espírito e a ideia dessa celebração. Deixo aqui também o meu muito obrigado a você, Fabiana, a toda a equipe responsável pelo programa, ao embaixador Ilham Polukhov, a toda a equipe da Embaixada e a nossa equipe do Espaço Cáspio também, por permitir que essa entrevista corra de forma tão fluida e importante para que a gente possa estreitar os laços entre os países. Muito obrigado e bom programa para vocês. João, eu te agradeço mais uma vez por essas informações importantes para o público brasileiro. São informações relevantes, históricas e que todos devem saber. Parabéns aí pelo seu conhecimento, pelos seus estudos. Espero um dia te encontrar aqui em Brasília. Tenha um bom dia e nos falamos novamente.
E eu agradeço mais uma vez a sua audiência e aguardo você no próximo sábado. Meus caros servidores, sejam bem-vindos em mais um programa Espaço do Servidor na TV. Nesse programa vamos tratar e registrar a luta que fizemos contra a PEC 186, que agora emenda a Constituição 109, ouvindo o diretor da Condicef, o Edson Cardone. Por favor, Edson, vai lá. A luta dos servidores públicos federais e empregados públicos contra a PEC 186, que agora foi transformada na Emenda Constitucional 109, valeu a pena. Nós conseguimos impor recuos ao governo e ajudamos a que a oposição no Congresso confrontasse o governo, votasse contra essa PEC 186. Ainda que tenham havido recuos, a Emenda Constitucional 109 é um duríssimo ataque contra os servidores dos serviços públicos. Vai prejudicar a população mais vulnerável que precisa dos serviços públicos. E o governo fez uma chantagem, disse que tinha que fazer o ajuste fiscal como condição para fornecer o auxílio emergencial. Ora, esse auxílio é um auxílio miserável de R$ 250 em média, com o menor número de famílias em relação ao auxílio do ano passado, e ao mesmo tempo o pacote fiscal vai prejudicar justamente as famílias mais vulneráveis que precisam do serviço público. O governo recuou, mas agora ele vai tentar de novo renovar esses ataques com a PEC 32, a mal chamada reforma administrativa, que já está na Comissão de Constituição e Justiça. Nós precisamos continuar essa luta, fazer o trabalho de pressão sobre os parlamentares. Quem não puder sair de casa para vir para os atos públicos que estão sendo convocados para o dia 24 de março, Dia Nacional de Luta, deve pressionar os parlamentares pela internet, mandando e-mail, mandando mensagens via as redes sociais e votando na enquete que já está aberta na Câmara. Vamos dizer que nós discordamos totalmente da PEC 32, da reforma administrativa, discordamos da destruição do serviço público, e os servidores vão, junto com a população, defender os serviços públicos, porque isso é a defesa da nação brasileira. Bem, sobre a PEC 32, o Sindicep-DF, através da nossa Assembleia Geral, decidimos participar do ato no dia 24, agora na próxima quarta-feira, um ato contra a PEC 32. Nós do Sindicep, em conjunto com outras entidades do movimento sindical, movimento partidário, movimento comunitário, fizemos um ato na Embaixada do Chile no dia 18. É um ato de solidariedade da classe trabalhadora aos presos políticos no Chile. São centenas de jovens que estão encarcerados em função de uma manifestação que foi feita em outubro de 2019. Ou seja, há um ano e meio tem vários trabalhadores, jovens, presos de uma forma totalmente ilegal. Nós atendemos o pedido da Central Sindical dos Bancários e Afins lá do Chile e participamos dessa atividade. O mundo inteiro está fazendo isso para que o povo do Chile tenha liberdade. Esse foi mais um Espaço do Servidor na TV, o programa semanal do Sindicep aqui na TV Brasília. Para ter mais informações sobre as nossas lutas, inclusive os endereços dos deputados que vão votar na PEC 32, consulte o nosso site e as nossas redes sociais. Uma boa semana e um grande abraço e até a vitória. Esse foi o programa Por Brasília. Esperamos que vocês tenham gostado. Vocês podem ver e rever todos os programas através do website porbrasilia.com.br. Lá você também encontrará todas as nossas redes sociais. Por Brasília.